Boa noite. Vou contar uma historinha. Não sei se vocês conhecem a vida de Santo Antão, mas se não conhece, acho que deveriam conhecer. É um santo de uma grande magnitude. É um famoso padre do deserto, pai do deserto. Ele é um chamado assim, pais do deserto. Dos pais do deserto nasceram as figuras dos padres, né? Então, Santo Antão, pai do deserto, ou seja, era um homem que resolveu largar tudo e seguir a Deus e ser um monge. Ele vivia no deserto, né? E ao viver no deserto ele vivia basicamente em caverna, tinha uma vida de oração extremamente rígida, gosta do silêncio, de meditar, de ficar com Deus, né? Só saía de lá para trabalhos específicos de Deus. Ponto. Esse é o monge do deserto, né? Daí saiu tanto as figuras dos padres quanto também a figura dos monges, né? Grandes padres do deserto viraram montaram os monastérios, né? A exemplo de São Bento, era um pai do deserto, né? Então, a vida dele é riquíssima, vale a pena ver, mas tem uma coisa que eu estava agora vindo na minha cabeça e eu queria dividir com vocês, que era, em um determinado momento, Deus chega para um desses pais do deserto e ele, na sua vida monástica, né, ele como é que eu vou dizer, ele tem um encontro com Jesus e aí pergunta para Deus se ele morresse agora, naquele momento. Acho que a história é assim, né? Se morresse naquele momento, se ele ia para o céu, como seria isso? Deus volta para ele e responde de uma forma interessante, porque Deus ele tem uma forma de falar que não é bem do nosso do jeito que a gente está acostumado, né? Vou botar assim, fica melhor? Não, fica pior. Como é que é isso? Muitas vezes ele te responde propondo informações, acontecimentos, ele responde diferente. E foi uma dessas vezes, né? E aí ele mostrou o santo padre da época, que é um homem santo, acho que era São Gregório, não vou lembrar exatamente quem seja. Aí mostrou lá que lá no céu São Gregório teria um local maravilhoso, é como se fosse uma mansão, uma coisa fantástica, né? E aí, quando chegou a vez dele, então Jesus falou: agora eu vou mostrar a sua, né? O seu local, se você morresse hoje. Aí mostrou lá como se fosse um lugar pequenininho, um apartamentinho, vamos chamar assim, né? Trocando as palavras de hoje, que não eram aquelas palavras daquele tempo, mas uma residência pequena, humilde. Ele ficou indignado com Jesus. Como, Senhor? Como é que isso é possível? Né? O Papa, São Gregório tal, né? Tô supondo que é Gregório, mas de cabeça pode ser outro. Mora lá num palacete, veste as melhores roupas, toma vinhos, tem as melhores refeições. Sendo que esse Papa, ele também era oriundo, um pai do deserto, também era dessa formação. Então ele fica indignado e ele fala: enquanto eu, Senhor, estou aqui entregando a minha vida por você, me mortificando, vivendo aqui dentro dessa caverna tal, não tenho nada. Jesus fala para ele o seguinte: olha, Gregório vai ter aquele palacete, porque primeiro que eu quero e é justo, segundo, porque isso que você falou dele, que ele tem essa condição de vida, ele enquanto pai do deserto, quando eu chamei ele para ser o Papa,
ele não queria. Eu tive que encher, né, bastante, ordenar até que ele aceitasse. Para ele viver naquele palacete, cheio de gente falando com ele, infernizando o seu juízo, roubando o seu silêncio, os seus momentos de oração, aquela coisa toda para ele, né, as roupas, comida, aquilo para ele tudo é suplício. Ele me entrega aquilo todo dia como penitência. Ele não quer nada daquilo, ele é totalmente desapegado. Agora você não, né, meu filho? Como assim, Jesus? Eu vivo aqui, não tenho nada. Meu filho, você tem o seu gato. Como o meu gato, Senhor? Tudo é pro seu gato, você não reparou. O gato tá assim, você não pode rezar. O gato tá assado, você não pode fazer isso. Leva o gato para fazer o quê? Traz o gato tá com fome. Você fica me pedindo comida pro gato. O tempo inteiro você tá com esse gato, né? Então você tem um apego exacerbado ao gato. Enquanto você não me entregar o gato, a tua residência não vai melhorar. Tocando miúdos, mais ou menos foi assim o papo, né? E aí, o tal pai do deserto, né? Dizem que pode ter sido Santo Antão ou um filho espiritual dele, entendeu o que era a questão do apego, né? Então, muitas vezes, você pode ter bens, você pode ter coisas, você pode ter um montão de coisas, tal, e você ser desapegado a estas coisas. E quando você é desapegado e oferece a tua vida naquela situação de desapego, mas você aceita do jeito que está, Deus entende aquilo e aceita isso como uma realidade boa para você. O problema é quando você tem o tal do apego. Às vezes aquela questão do gato, né? E Deus quer que nessa vida a gente não tenha apego a coisas, a pessoas, a nada disso. Lógico, eu tenho meus filhos, tenho minha mulher, tenho minha família, gosto muito, cuido disso tudo, mas não tenho apego, como sem isso não vivo, eu vou me matar. Não. Primeira coisa, é o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas condições. E depois, o próximo, com a ti mesmo. Ok? Se você inverter isso, chama-se apego. Se você botar qualquer coisa no lugar de Deus, seja dinheiro, seja pessoa, seja casa, seja carro, seja trabalho, o que seja, você está botando uma idolatria. E aquele monge do deserto estava, apesar de ele seguir uma regra duríssima, ele tinha uma idolatria com o gato. Era o ponto fraco dele. E você vê que na bondade de Deus, ele revela para aquele homem santo, que ele amava muito, disse de passagem, que ele tinha que acabar com aquele apego errado com aquele gato, né? Ele pode ter o gato, desde que não seja, né, apegado de vida ou morte, sem, né, botar o gato no lugar de Deus, né? Deu para entender? Então é interessante. Isso me lembra aqui uma vez, há muito tempo atrás, eu fui coordenador de um grupo de oração, e de tempos em tempos acontece que tem a renovação, tanto do chefe, o coordenador do grupo, como também do vicariato, que é da estrutura da igreja, né? E quando acontece isso, os chefes de grupo de oração são chamados a no vicariato, numa determinada data, para orar e fazer uma votação para uma eleição do novo coordenador vicarial, né? Aí eu fui, né, como você tem que ir. Chegando lá, encontrei algumas pessoas amigas, tal, a gente ficou conversando. E nessa conversa a gente ficou brincando, tal, que não sei, eu fiquei brincando que até o rapaz do meu lado ia ser o eleito coordenador, né? E a brincadeira foi, em um determinado momento, eu me recolhi um pouco, fiz um silênciozinho, enquanto normal. E naquele momento, quando eu fiz silêncio, Deus vira no meu coração e fala assim:
não te preocupes, não serás eleito. Eu falei, ué, não entendi. Tô ficando maluco, Deus falou que não vou ser eleito. Não tem a menor chance, né? Aí eu falei, tô devaneio da minha cabeça, porque eu tô ficando maluco, né? Sei lá, eu escutei a voz dela e fazer o quê? Sei lá, não entendi. Aí daqui a pouco tal, começa a rotina da eleição, todo mundo tem outra oração, se canta, se pedindo a invocação do Espírito Santo, para que ele venha mostrar quem deve ser a pessoa eleita, aquele negócio todo. Aí faz-se a primeira eleição. Aí da primeira eleição, o resultado veio o nome de 4 pessoas. A coordenadora, que era a coordenadora da época, eu votei nela até, porque eu achei que tinha funcionado muito bem, e mais 3 nomes. E o meu era o 4º nome. Eu tive lá, sei lá, 4, 5 votos. Eu falei, quem votou em mim? Quem é o maluco? Eu falei, e agora? Não pode, não. Tá errado. Aí continua a dinâmica, aí eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? E fiquei em silêncio, né? A essa hora, esse rapaz que eu tava brincando que ele ia ser eleito, ele virou pra mim, você não, vai ser você. Eu falei, você também teve voto, né? Cuidado que não pode ser você. Né? Explicou-se de novo a coisa toda, e as pessoas que foram votadas têm que aceitar a possibilidade de seu nome ser votado de novo numa segunda votação para a escolha final. Aí eu falei, pronto, é só eu falar não. Tá resolvido. E eu fiquei calmo de novo. Aí foi primeiro a coordenadora atual. Aí perguntaram para ela se ela aceitava ser reconduzida, ela aceitou. Aí veio a segunda pessoa votada, ela falou que não, todo mundo aceitou que ela não faria parte. Veio esse rapaz que eu estava brincando, né? Que ele ia ser eleito, ele negou também. Tá fechado, tá todo mundo negando, inclusive eu, né? Aí, como eu era a 4ª pessoa, aí me perguntaram se eu aceitava, eu falei não, também acho que não tenho a menor condição, né? Aí o comitê, né, falou assim, você pode até querer negar, mas pela ordem da igreja tem que ter sempre 2 pessoas concorrendo. Como você foi o último, você não tem direito a negar, você vai concorrer. Eu falei, senhor, você falou que eu não vou. Aí tem a segunda, aí tem as deliberações, você sai, discutem sobre você, faz aquele auê todo, beleza? E depois tem uma segunda votação. Graças a eu, quando fui lá para fora, agora Deus falou no meu coração, me voltou exatamente aquilo que Deus tinha falado logo no começo da reunião, né? Você não será eleito. Aí eu estava lá fora e eu acalmei, né? Porque não era para mim ser, não fazia sentido, não teria o tempo necessário para fazer aquilo. Tem que ser, se for fazer, tem que ser bem feito, não pode ser de qualquer jeito. Então, eu falava, descansei, né? Deixa, o Senhor sabe. Pronto. Teve a segunda votação, eu ainda tive um bocado de voto lá, mas graças a Deus, né? Eu não fui eleito. E mais uma vez se cumpriu aquilo que Deus disse, né? Quando Deus fala, ele fala com antecedência. Pior se ele tivesse falado, você vai ser eleito. Aí eu tinha pirado. Né? Então Deus, quando fala com a gente, ele fala porque é o melhor pra gente, né? Sabia que eu ficaria nervoso com aquilo e já a minha cabeça começa a entrar em devaneios, o que eu vou fazer, o que eu não faço. E ele na mesma hora, já antes de começar a brincadeira, não te preocupes que não serás eleito. E eu não fazia nem ideia daquilo. Então eu tô cada um de nós, o Senhor, ele é específico para o que cada um de nós pode fazer ou não pode fazer. O chamado de cada um é específico, porque Deus sabe o que cada um pode fazer ou deixar de fazer.
e ele escolhe quem é o melhor para aquele cargo. Não seja a melhor pessoa do mundo, nada disso não, mas o melhor para executar a função que ele vai chamar aquela pessoa na obediência, na disponibilidade, no que for, né? Mas foi uma experiência muito interessante. Eu queria dividir com você. Então Deus, Ele fala, e o que Ele fala acontece, sempre, 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 né? Nosso Deus é assim. E a palavra que vem hoje para mim é fé e confiança. Fé que gera obediência, que gera, né, a confiança em Deus. São as duas coisas que Deus, esse tripé de fé, confiança e fé, obediência e confiança é sempre aquilo que Deus sempre vai fazer, ser o mais importante que Ele pede de nós, e sendo amparado por Nossa Senhora. Então tem esse tripé que é pessoal e tem o lado afetivo com Nossa Senhora. Se você estiver fazendo essas 4 coisas, o caminho com Deus vai dar certo, tá bom? Paz e bem.